Vamos abrir então as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Repete comigo: a palavra de Deus é viva e eficaz. Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Como você se relaciona com este livro? Como você se relaciona com a palavra de Deus? Sabe que às vezes a gente, como cristãos, vive a vida muito desligada da palavra de Deus. Muitos cristãos acordam de manhã e dizem: Deus, fala comigo. Deus, me mostra a direção. Deus, o que eu faço nessa situação? E a resposta toda, para todas as situações, para toda e qualquer adversidade, para todas as realidades da vida, está na palavra de Deus. Às vezes nós esperamos que Deus nos dê uma revelação nova. Tem pessoas que vão até igrejas onde tem alguns homens e mulheres que se dizem profetas, e de fato o dom de profecia existe, e Deus fala por meio de profetas, mas há pessoas que ficam buscando em pessoas que dizem ter a resposta para tudo, como se fosse um guru. Adivinhe a minha vida, adivinhe o meu futuro, me dê a resposta, e ficam procurando em homens a resposta que já está na palavra de Deus. E eu quero essa noite dizer que nós devemos conhecer mais a Deus pela sua palavra, porque Ele escolheu se revelar a nós pela sua palavra. A Bíblia, irmãos, ela não é só um livro, ela é 66 livros, é um conjunto, é uma biblioteca, que ela foi escrita ao longo de mais de 2000 anos, por homens e mulheres que tiveram experiências com Deus. Não foi Deus que escreveu a Bíblia, mas Deus usou pessoas, mas pessoas que tiveram experiências com Deus, e Deus inspirou essas pessoas para que elas escrevessem, relatando o que aconteceu na sua geração, com o seu povo, e essas histórias todas, esses relatos e esses ensinamentos chegam até nós, hoje, 2024 depois de Cristo. Se nós pegarmos o Gênesis e pensarmos que ele foi escrito, pelo menos organizado por Moisés, Moisés viveu 1300 anos mais ou menos antes de Cristo. Nós estamos falando que talvez os livros mais antigos da Bíblia foram organizados e escritos há 3300 anos atrás. E Deus fez com que esses livros chegassem até nós. Deus guardou a sua palavra. Não houve livro mais perseguido na história da humanidade, até hoje não há livro mais perseguido do que a Bíblia. Em 50 países do mundo é proibido você entrar com a Bíblia. 50 países. Se você for pegar na história da humanidade, durante muitos séculos foi proibido as pessoas lerem a Bíblia, até mesmo os cristãos. Por isso vieram os reformadores. Foram padres, foram homens de Deus que disseram: o povo precisa ler a Bíblia, e eles foram expulsos da igreja na época, há 500 anos atrás, porque eles disseram: todo cristão precisa ler a Bíblia. E na época diziam que só o Papa ou só algumas autoridades tinham o direito de ler e interpretar a Bíblia. E graças a Deus, de lá para cá, a palavra de Deus tem se espalhado pela terra, porque Deus guardou a sua palavra. E nunca houve tamanha procura pela Bíblia quanto hoje.
Vocês sabiam que existem aplicativos na internet? Você pode baixar no celular aplicativos da Bíblia. E os aplicativos conseguem mensurar o tempo que as pessoas leem a Bíblia por dia. E tem crescido o número de pessoas que têm lido a Bíblia, inclusive pelos aplicativos. Inclusive pessoas de países onde é proibido entrar a Bíblia, mas pelo celular elas conseguem baixar a palavra de Deus. Está traduzida no árabe, está traduzida em vários idiomas onde é proibido entrar nesses países, em mandarim. Então lá na China as pessoas podem baixar a Bíblia, o governo não permite, mas elas baixam. E tem algo sobrenatural. A Bíblia não é apenas um livro de história que fala sobre Deus, preste bem atenção. Ela é inspirada e ela é a boca, ela é a voz do próprio Deus. Eu quero ler com você o que está escrito em 2 Pedro 1:20. Depois nós vamos voltar nesse texto de Hebreus 4:12. Mas 2 Pedro 1:20, Pedro nos diz o seguinte. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia, nenhuma palavra da Escritura provém de interpretação pessoal, ou seja, não é a opinião de uma pessoa, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando os homens de Deus do passado escreveram a Bíblia, eles não escreveram aquilo que era a opinião deles, ou a vontade deles. Eles escreveram aquilo que o Espírito Santo colocava no coração deles. E por isso a palavra, ela assume um tom de ser palavra de Deus, porque ela foi soprada, ela foi inspirada pelo próprio Deus. E por isso ela tem um poder que é além da palavra humana, é um poder sobrenatural. Por isso que o texto que nós lemos antes diz que a palavra de Deus é viva. Quando você lê a Bíblia com o coração sincero e aberto, pedindo assim: Senhor, fala comigo, você vai ler a Bíblia e Deus vai estar do teu lado, abrindo o teu entendimento e revelando a palavra ao seu coração, e essa palavra vai começar a penetrar e a transformar a sua vida. Ali diz o seguinte, que ela é penetrante como uma espada de 2 gumes. Bom, nós usamos muitas vezes facas de um gume, né? A faca tem o corte de um lado, mas a espada, ela tem lâmina dos 2 lados. Por isso uma espada, quando ela penetra na carne, ela vai fundo. É diferente de um facão, o facão só corta assim, a espada penetra assim. É como um bisturi. Um bisturi, ele é uma lâmina afinada também dos 2 lados. E ali diz que ela penetra, ela vai fundo até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, Deus envia a sua palavra no mais profundo do nosso ser, e lá dentro ela separa o que é de Deus e o que é do homem. Todos nós crescemos aqui inundados por uma cultura que nos cerca. Uma cultura familiar, uma cultura social, a sociedade, educação, escola, universidade. Nós aprendemos muitas coisas pela TV, pelos convívios com as pessoas, e nós estamos inundados dessa cultura do mundo. O jeito que nos ensinaram e que a gente aprendeu até sem querer. E você é resultado disso, você é resultado da cultura que você foi impregnado durante a sua vida. Só que quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela faz uma coisa, ela vai lá no fundo da sua alma e ela encontra as ideias que são a base da sua estrutura psicológica, emocional, do seu pensamento ideológico. A palavra de Deus vai lá no profundo da sua alma e ela mostra: ei, isso aqui é verdade e isso aqui não é verdade. Ela separa o que presta e o que não presta dentro de nós. Por isso que ela é tão preciosa, e por isso que ela é poderosa. Diz que ela é viva e eficaz. Eficaz quer dizer que ela produz resultado.
Quando eu dedico o meu coração a ler a Bíblia, o Espírito Santo vai me revelando coisas. Só que é como se nós tivéssemos um tesouro e nós não fôssemos aproveitar. Muitos cristãos têm a Bíblia como um amuleto. Carrego a Bíblia no carro para proteger o carro. Deixa a Bíblia aberta em casa porque é bonito. Vou botar no Salmo 91 porque é um salmo de proteção para proteger a minha casa. Preste atenção, a Bíblia aberta na sua casa ou a Bíblia no banco do seu carro não tem poder nenhum, mas uma palavra no seu coração pode transformar a sua vida. A palavra tem que estar no coração do homem. É lá que ela é poderosa, é lá que ela é viva. A palavra, ela não é apenas um discurso, a palavra é uma pessoa. Quando nós falamos de Jesus, a Bíblia diz que Ele é a palavra, que a palavra se tornou um ser humano, João 1,14, e a palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. Deus enviou a sua palavra, e um dia a palavra virou um ser humano. Nós estamos lançando, irmãos, nesse final de semana um desafio para a igreja. Sabe qual é que é o desafio? Desafio Novo Testamento em 260 dias. Se você dedicar 10 minutos do seu dia, 10 minutos, agora até o final do ano, você lê todo o Novo Testamento até o final do ano. Olha que incrível. 10 minutos por dia, um capítulo do Novo Testamento. Tem capítulos que vai levar menos, tem capítulos que vai levar uns 12 minutos. Eu calculei mais ou menos. Depende do seu ritmo de leitura. Qual é a ideia? Que nós possamos conhecer Jesus. O Novo Testamento apresenta Jesus, a sua história, a sua vida, o seu ministério. Apresenta a história da igreja cristã primitiva. Apresenta também os ensinamentos dos apóstolos. Tem ali lições para a família, tem lições para o trabalho, tem lições sobre o final dos tempos. O Novo Testamento, ele é a pérola da Bíblia. E eu quero convidar você a fazer esse desafio conosco. Um capítulo da Bíblia por dia. Começando amanhã em Mateus capítulo 1. E nós vamos terminar no final do ano, dizendo, eu li neste ano de 2024, meditando, eu li e meditei em todo o Novo Testamento. Para ajudar você, nós criamos isso aqui. Essa folhinha tem lá na secretaria da igreja com a irmã Cris, mas também está nos nossos grupos do WhatsApp, tá? Eu botei ontem em PDF. É uma folhinha onde tem cada dia o capítulo que você tem que ler. E aí você vai marcando um xizinho naquele que você leu. Se você quiser participar, é um desafio para todos que quiserem. Né? Ninguém é obrigado a participar, mas eu tenho certeza que você vai sair enriquecido da palavra de Deus, transformado no final desse ano. Passa na secretaria lá e pega essa folhinha, se você quiser. E também é de graça, não tem custo nenhum. E nós criamos também um grupo do WhatsApp, que é específico para quem vai fazer esse desafio. Como é que vai ser? Ali de manhã cedinho a gente vai botar no grupo. Hoje a leitura é capítulo tal, de tal livro. E ali, perto do meio-dia, nós vamos publicar um áudio explicando aquele capítulo, trazendo uma explicação maior, histórica, sobre aquele capítulo, alguma explicação. Então, o irmão Kleber, a Bárbara, os irmãos que cuidam da escola bíblica vão estar trabalhando conosco nisso. Vai ser muito legal, durante o ano todo nós vamos aprender mais da Bíblia juntos. Quem é que gostaria de participar desse desafio? Levante a mão. Olha que legal. Tenho certeza que você vai dizer assim, valeu a pena. E aí depois você vai dizer, agora eu quero ler o Antigo Testamento também. Vai ser transformador. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu já estou convertido há 19 anos, né? Mas há 12 anos atrás, eu tive uma situação difícil na minha vida, na área financeira, e eu coloquei um propósito de acordar todo dia, 1 hora mais cedo, para orar, jejuar,
e ler a palavra. E era um desafio que eu estava passando no meu trabalho, e eu disse: Senhor, eu vou fazer um propósito, todo dia eu vou acordar 1 hora mais cedo. Eu acordava meio que correndo, ia para o trabalho. E quando eu comecei a viver isso, de acordar 1 hora antes, e ter esse tempo com Deus, de ir para a minha sala, de pegar a Bíblia, de orar, porque geralmente eu lia a Bíblia à noite, eu gostava de ler a Bíblia de meio-dia, no meu intervalo do trabalho, mas quando eu comecei a fazer isso de manhã cedo, gente, eu entendi por que Deus deixou eu passar por aquela situação difícil. Sabe por quê? Porque aquela crise passou, mas eu continuei acordando 1 hora mais cedo. E isso foi transformador na minha vida, porque eu comecei a colocar Jesus em primeiro lugar no meu dia. Às vezes chegava de noite, e eu tive um problema durante o dia, e eu ia ler a Bíblia, e estava ali a resposta, e eu, poxa, se eu tivesse lido de manhã, estava aqui a resposta. Mas por que eu fui ler só de noite? E o que acontece quando a gente deixa para de noite, é que às vezes a gente está cansado, já passou a nossa energia, a nossa atenção. Eu, pelo menos de noite, a minha cabeça já não funciona mais tão bem quanto de manhã. Então eu coloquei isso na minha vida como prática, e tenho feito o meu devocional mais cedo todo dia, e agora eu tenho acordado umas 5h30, e está sendo muito legal. Eu vou lá para o meu escritóriozinho, agora tem um escritório, antes era na sala da casa. Sento lá, às vezes eu sento no chão, no tapete, às vezes eu sento no sofá, às vezes eu sento na cadeirinha, e vou ter o meu momento com Deus. E é tão bom, porque Deus fala comigo, e Ele me ensina. E esses dias me perguntaram: quantas vezes tu já leu a Bíblia? Eu não contei, eu só estou lendo. Tem livros que eu já li mais de 30 vezes, porque são livros que te marcam, e que Deus diz: volta lá em Efésios, volta lá em Romanos, e aí tu vai de novo. Mas é incrível como a palavra de Deus é viva, e ela vai sempre se revelando a nós, e ela vai nos mostrando primeiramente quem é Deus, e depois ela mostra quem nós somos. Ela vai nos revelando, e ela vai nos mostrando ideias erradas que nós tínhamos sobre a vida, sobre Deus, sobre tudo. Vocês já devem ter ouvido aquela história do jovem que seu pai era muito rico, e o seu pai falou de Jesus para ele a vida toda, e ele não aceitou. E o pai tinha vários filhos, e no dia da divisão da herança, esse filho nem foi lá na reunião. Ele pensou: o pai não vai deixar nada para mim. Ele e o pai não estavam muito bem. Então, dias depois, o advogado veio e disse: o que teu pai te deixou é isso. Era uma Bíblia. O jovem pegou aquela Bíblia e largou num canto com desprezo. 20 anos depois, passou muitas dificuldades na vida. 20 anos depois, quando ele já estava mais velho, um dia ele pegou aquela velha Bíblia que seu pai havia lhe dado, e quando ele abriu, tinha uma carta do pai na primeira folha, falando que ele amava, e tinha um envelope com um cheque dentro, de milhões. E o fato é que ele nunca desfrutou daquela riqueza, porque ele não abriu aquelas páginas. Eu penso que assim também é a palavra de Deus, tão cheia de riquezas, que muitas vezes nós não desfrutamos. E nós ficamos tateando no escuro, no que os outros ensinam, no que o pastor fala, dependendo só do dia do culto, para ter o contato com a palavra, quando ela está disponível para nós todos os dias. A palavra de Deus é transformadora. Ela vai te transformando de dentro para fora. Eu quero ler com você Mateus 22, 29. É uma passagem que Jesus está falando com os fariseus, discutindo com eles. Eles estavam meio bravos, os fariseus e os saduceus, falando sobre eternidade, falando sobre algumas coisas, casamento, divórcio. E aí Jesus diz o seguinte: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder
de Deus. Tem uma tradução que diz: vocês erram por não conhecerem a palavra e nem o poder de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: a palavra de Deus e o poder de Deus andam juntos. Não existe poder sem conhecimento da palavra. E não tem como você conhecer a palavra e não ser inundado da presença de Deus, que traz também o poder de Deus. A palavra de Deus, ela nos enche da presença do próprio Deus, porque ela não é só uma teoria, ela é o próprio Deus falando conosco. E esse Deus falando conosco, Ele traz consigo poder para todas as situações que nós passamos. Poder. Podemos lançar a palavra de Deus, e ela como uma semente dará frutos. Podemos lançar a palavra de Deus, e ter a certeza de que as suas promessas vão se cumprir. O poder da palavra não está na confissão positiva, em ficar apenas falando ela, mas está em obedecermos ela. Porque aqueles que obedecem a palavra de Deus, vivem os princípios de Deus, começam a desfrutar das bênçãos que o Senhor tem. Começam a desfrutar das bênçãos que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então, quando eu começo a viver a palavra, praticar ela, ela começa a se tornar poder de Deus na minha vida. Essa noite eu sei que tem pessoas aqui passando por dias difíceis. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus te alcança hoje à noite. E o próprio Deus com poder se estabelece sobre a tua vida. E Ele está te convidando pela palavra dEle a conhecê-lo. E esta palavra vai entrar e vai transformar a tua vida. Deixe Jesus, que é a palavra viva, inundar a tua vida. Deixe o poder de Deus inundar a tua vida. Ele vai transformar aquilo que estava morto, aquilo que estava desonrado, desorganizado, Ele vai colocar em ordem. Eu quero ler um texto, antes de encerrar, que está no Salmo número 107. Abre lá o Salmo número 107, versículo 10 em diante. Quantas vezes nós não erramos por não conhecermos a palavra? Esses tempos eu atendi um casal que estava sofrendo. A vida deles não andava. Problemas financeiros, problemas conjugais. Um casal sincero, um casal querido. Um casal amado por Deus e amado por nós. E aí nós começamos a conversar, e Deus nos mostrou para ir para um lado da conversa sobre algumas coisas da vida. E aí eles abriram o coração sobre como eles lidavam com essa situação. E eu disse: queridos, o que vocês estão fazendo está fora da vontade de Deus. E daí eu comecei a mostrar na Bíblia os ensinamentos de Deus para aquele assunto da vida. E eles ficaram tocados e disseram: a gente não sabia, a gente não conhecia isso, a gente não sabia desse princípio de Deus. E com toda sinceridade disseram: vamos viver isso. E eu quero dizer para você uma coisa: às vezes nós não conhecemos princípios que são importantes para a nossa vida, porque nós não nos aprofundamos na palavra, e deixamos de desfrutar de bênçãos que Deus tem para nós. E às vezes a vida fica naquele vai, não vai, porque você não está andando sobre os princípios de Deus. Por isso eu quero convidar você esse ano a se dedicar a ler a Bíblia, a vir aos cultos, a anotar, a aprender mais de Deus. Deus vai ensinar você e vai conduzir você para um caminho de bênção. Quando eu me converti, eu me lembro que cada culto que eu vinha era como se Deus estivesse rasgando o meu coração. Eu me lembro dos primeiros cultos, foi o pastor Paulo que pregou aqui, depois o pastor Isaías veio algumas vezes, e eu me lembro que cada culto era como se Deus estivesse arrancando um pedaço de dentro de mim de coisas erradas, mas também Ele estava colocando outras coisas lá dentro. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero viver a Tua palavra, eu não quero ser só um ouvinte, eu quero ser um praticante da Tua palavra. E Deus começou a transformar a minha vida. Trabalhei muitos anos em alguns trabalhos muito simples, muito humildes, e lá naqueles trabalhos Deus me honrou, me abençoou muito.
E me ensinou muito, 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 porque lá no pouco eu aprendi a ser fiel ao Senhor. Deus vai colocando nas nossas vidas situações onde a gente é provado, para ver se nós vamos ser fiéis à sua palavra, ou se nós vamos trocar o evangelho por uma comodidade, trocar o evangelho por um prazer momentâneo. É muito fácil negarmos a Cristo no dia a dia. Se nós não estivermos alicerçados na palavra, daqui a pouco estamos andando num caminho de trevas. E esse salmo vai falar sobre isso. Olha o que diz Salmo 107, versículo 10. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições, acorrentados em correntes de ferro. Por quê? Olha o porquê que estavam nessa situação: por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. Quando eu conheço a palavra e eu não obedeço, isso se chama rebelião. Eu estou em desobediência. E quando eu não conheço, tendo a oportunidade de conhecer, eu desprezo, isso é desprezo. Eu estou desprezando a palavra de Deus. Quem aqui tem alguém na sua vida que você ama muito? Pode ser pai, mãe, marido, esposa, filho. Levanta a mão. Quem aqui tem alguém que ama muito? Se você olhar no WhatsApp e tem lá uma mensagem dessa pessoa, você vai abrir? Ou você vai dizer: eu abro amanhã. Não, vou abrir semana que vem. Vou abrir no domingo de noite. É segunda de manhã e você diz: domingo de noite eu vou abrir. Você vê que é um áudio meio longo. Tem gente que manda áudio longo, né? Quem aqui tem uma tia lá do grupo da família que grava áudio bem longo? Todo mundo tem, né? Uma tia que grava uns áudiozão. E se tu ouvir o primeiro 1 minuto e o último 1 minuto, tu já entendeu tudo. Eu também às vezes gravo uns áudios longos. Como é que tu tem que falar alguma coisa, né? Não vai ficar só enrolando, né? Mas imagina que alguém que ama você manda uma mensagem para você. Você vai ouvir logo, você vai ler logo, porque você se importa com essa pessoa. No meu WhatsApp, o número da minha esposa está lá, aqueles que a gente pode colocar, aquele fixados, né? Então ele é o primeiro número fixado, está sempre ali, é o primeiro. O segundo é do meu trabalho, e o terceiro é do pastor Paulo. A gente conversa bastante. Então está ali fixado os 3. Sabe, e daí o que acontece? Se ela me manda uma mensagem agora, por exemplo, no meio do culto, se ela me mandar uma mensagem, ela não está em casa, não está aqui agora porque ela está em casa, porque ela torceu o pé, sexta para sábado, orem por ela, vai ficar boa em nome de Jesus. Ontem ela foi até no retiro comigo com um pé desse tamanho, coitadinha, mas daí hoje ela está lá com os pés levantados, o médico mandou ficar. Mas imagina que entra uma mensagem dela aqui agora, o que eu vou fazer? Vou pelo menos dar aquela olhada, porque eu amo ela, porque eu me importo com as palavras dela, e porque eu creio que o que ela está dizendo é importante. Agora imagina, Deus mandou para você a sua palavra, Deus mandou uma mensagem para você, essa mensagem veio escrita, está aqui, ó, chegou no teu WhatsApp, plim plim, você vai deixar para amanhã? Você não vai ouvir o áudio de Deus até o fim, e com certeza Ele não está enrolando, Ele não é aquela tia que manda áudio que não tem sentido. Ele é o Todo-Poderoso, cheio de sabedoria. Tudo que Ele fala tem poder, tem sentido, amém? Então aqui diz, olha, se rebelaram contra a palavra e por isso estavam nas trevas. E olha o versículo 12, diz, por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados e eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Muitas vezes estamos caídos porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Mas olha o versículo 13, tem esperança, diz assim, na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão e das densas trevas e quebrou as correntes que os prendiam.
Assim diz o versículo 14, tem que colocar o 14. Isso, tirou das trevas e das sombras da morte e quebrou as correntes que os prendiam. Como é que Deus quebra essas correntes? Quando nós pedimos: Senhor, misericórdia, eu quero te ouvir, eu quero te obedecer, Senhor, perdão, Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero valorizar a tua palavra. Não despreze a palavra de Deus, não despreze o conselho do Senhor. Ah, eu vou viver do meu jeito, pastor, eu faço o que eu quiser. É verdade, você faz o que você quiser. Eu não mando na tua vida, não mando. E Deus também não manda, também não manda. Mas depois você vai colher as consequências. Deus não faz ninguém marionete. Deus não torna ninguém escravo dele para obedecer à força. Mas Deus dá conselhos de amor, conselhos sábios. Deus sabe aonde vai dar. Amém? Deus está vendo de cima. Tem uma história para contar antes de encerrar essa leitura e de encerrar aqui. Há muitos anos atrás, quando eu era noivo da Thaís, nós fomos até o Labirinto Verde, lá em Nova Petrópolis. Quem já foi lá? É legal, né? É bonito lá, né? Aquele labirinto que tem lá no centro da cidade, numa praça. Pois é, na época, não tinha umas telas que tem agora. Agora tem até umas telas, que tinha um pessoal que furava assim, né? E eu fui com um rapaz, amigo nosso, era namorado de uma amiga dela. Nós fomos lá passear, na época nós fomos de ônibus. Nem de carro não tinha, isso faz uns 18 anos atrás. E aí nós chegamos lá e o desafio é chegar lá no meio do labirinto, né? Tem um lugarzinho mais alto. E depois é sair do labirinto. Ah, eu e o menino, nós vamos entrar lá rapidinho, a gente sai. E a Thaís e a moça sentaram do lado de fora, tem uns banquinhos assim, numa parte mais alta. Quem está lá fora consegue ver quem está lá dentro. Você está sentado nos banquinhos, tu consegue ver a cabeça das pessoas assim. E tu consegue ver o labirinto, porque tu está num lugar mais alto. Tu consegue ver os caminhos. Mas quem está dentro do labirinto, tu não consegue ver nada, tu só vê a próxima curva. E tu não sabe aonde a curva vai dar. E aí eu e o rapaz, seguindo o fluxo da multidão, tinha gente ali, a gente rapidinho, deu 2, 3 minutos, chegamos lá no meio do labirinto, subimos lá, chegamos, daqui a pouco estamos aí, vamos almoçar. Gente, passou o tempo, e nós chegava numa parede que não tinha saída. Ah, mas é para cá, eu me lembro, ia para cá, outra que não tinha saída, e voltava de novo, mas eu acho que eu já vi esse papelzinho no chão, e passava de novo, e não achava a saída do tal do bendito do negócio. E a gente estava sofrendo ali, andando, ir para lá e para cá, e elas lá fora se finando de rir, né? Mulher não faz isso, né? De ficar rindo, não, faz sim, estavam rindo de nós, rindo. Daí a gente uma hora disse assim, tá, desistimos, olhei assim, Thaís, como é que a gente sai daqui? Volta um pouquinho, isso, anda mais, agora pega aqui a esquerda, isso, agora a porta está à tua direita. Meu Deus, a gente passou na frente da porta de saída várias vezes, e não via, por isso que elas estavam rindo. Mas por que elas enxergavam? Porque elas estavam de fora, olhando do alto, elas viam o que nós não víamos. Assim é Deus na sua sabedoria, Deus enxerga o que nós não enxergamos. Deus na sua palavra nos dá conselhos, além da nossa visão humana. Às vezes nós entramos em caminhos que parecem bons. Quem aqui nunca fez um negócio que depois deu errado? Comprou um carro bem feliz e depois teve que vender ele logo. Quem nunca tomou uma decisão precipitada? Eu já tomei várias, mas geralmente é quando eu não paro para ouvir a voz de Deus. Eu tenho aprendido nos últimos anos a me acalmar, ouvir os princípios de Deus e pedir sabedoria ao Espírito Santo, porque às vezes o nosso ímpeto, nós queremos achar caminhos, mas a gente só enxerga a próxima curva, e Deus está vendo tudo lá do alto. E a palavra de Deus é esse guia, é uma bússola, nos dizendo que nem o GPS, vai para a esquerda, agora pegue a direita, em 100 metros o seu destino está à esquerda. Glória a Deus pelo Google Maps, glória a Deus pelo Waze,
por esses equipamentos que nos levam. Mas a palavra de Deus é isso, ela é bússola, ela é direção, e quando eu estou firmado nela, eu vou chegar no destino seguro, eu vou ter vitória, porque Deus não falha. Amém? Vamos terminar o texto que a gente estava lendo, versículo 15, que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. E aqui ele fala de outras pessoas, diz no versículo 17, alguns tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades, sentiram repugnância de toda comida, e chegaram perto das portas da morte. Mas na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. E olha agora o versículo 20. Ele enviou a sua palavra, e os curou, e Ele os livrou da morte. Repete comigo: Deus envia a sua palavra, que sara, que cura, que livra da morte. A palavra de Deus é vida para nós. Diga assim: eu decido gastar mais tempo ouvindo a voz de Deus pela sua palavra. Amém?